Neste vídeo, mergulhamos no caso perturbador de Kelly Dwyer, que desapareceu sem deixar rastro em Milwaukee. Kelly Dwyer, de 27 anos, morava em Milwaukee, Wisconsin, há 5 anos. Ela era sempre ocupada e sociável, e entre seus 3 empregos, frequentemente saía com amigos para aproveitar a vida noturna e o ambiente dos bares e restaurantes da região. O pai dela, Tony Dwyer, disse que ela parecia muito bem adaptada e feliz lá, e mesmo com a vida agitada, sempre tentava arranjar tempo para conversar com ele. A tia de Kelly disse que ela sempre via o melhor nas pessoas, por isso tinha tantos amigos. Sua confiança era contagiante. Kelly, de 27 anos, adorava viajar e sempre foi muito atlética, principalmente no tênis desde jovem, mas logo abandonou o tênis para se dedicar ao yoga e conseguiu um emprego como instrutora em uma loja da Lululemon Athleisure. Ela também dava aulas de yoga em um estúdio local e trabalhava meio período como babá alguns dias por semana. Como muitas pessoas, Kelly era viciada em redes sociais e aplicativos de namoro. Ela estava saindo casualmente com algumas pessoas e curtindo a vida de solteira, mas, por cerca de um ano, vinha se encontrando semanalmente com um homem de 38 anos chamado Chris Sacco. Kelly contou ao pai, Tony, que estava apaixonada por Chris, um executivo de TI bem-sucedido que trabalhava na área de TI dos Yankees, mas que havia saído por razões desconhecidas e se mudado para Milwaukee em busca de novos desafios. Chris, assim como Kelly, estava sempre viajando. Ele trabalhava muitas horas, adorava esportes e viagens, e curtia a vida noturna de Milwaukee tanto quanto Kelly. No dia 10 de outubro de 2013, Chris e Kelly saíram para alguns bares locais, encontrando amigos pelo caminho. 2 dias depois, em 12 de outubro de 2013, Kelly não havia postado nada em nenhuma de suas redes sociais. Geralmente, ela fazia isso várias vezes ao dia, então a falta de qualquer atualização era estranha. Quando as pessoas ligavam para ela, também eram recebidas com silêncio. Seu telefone ia direto para a caixa postal. Mais tarde naquele dia, Karen, a chefe de Kelly na Lululemon, estava esperando que ela chegasse para o seu turno, mas ela não apareceu. Ela tentou ligar para o número de Chris, mas ele não atendeu, então ela deixou uma mensagem. Ele retornou a ligação pouco depois. Ele também disse que não tinha notícias de Kelly há alguns dias, o que era estranho, mas pensou que ela pudesse estar chateada com ele por algum motivo. Talvez tivessem brigado na noite anterior ou algo assim. Os amigos de Kelly se perguntavam o que estava acontecendo, mas não havia nenhuma atividade em suas redes sociais, cartões bancários ou telefone, então uma investigação foi iniciada. Kelly Dwyer estava desaparecida. Kelly encontrou-se com Chris no apartamento dele no Parque Lafayette Towers, no 18º andar, pouco antes das 20 horas, segundo Chris contou a outras pessoas. Depois de saírem para tentar comprar cocaína, voltaram de mãos vazias. Em seguida, foram tomar uns drinks em um bar chamado Alium, que ficava a poucos passos do prédio dele. Nas horas seguintes, encontraram vários amigos que iam e vinham. As bebidas não paravam de chegar e todos estavam se divertindo muito. Kelly disse a uma amiga que tinha o dia seguinte, 11 de outubro, de folga e planejava relaxar e se exercitar. Chris e Kelly saíram por volta das 2h30 da manhã e voltaram para o apartamento de Chris. Imagens de câmeras de segurança mostraram os dois entrando no prédio, rindo e conversando em uma conversa que parecia animada. Chris disse que eles usaram drogas e fizeram sexo antes de ele desmaiar na sala de estar. Ele também disse que Kelly saiu do apartamento dele às 9 horas da manhã, o que ele sabia porque ouviu a porta fechar e olhou para o relógio. Ele não teve notícias dela desde então, e Chris não falou com ela o dia todo porque estava ocupado levando equipamentos esportivos para a casa da mãe. Karen, chefe de Kelly, contou à polícia que, nos meses que antecederam seu desaparecimento, Kelly parecia estranha. Ela havia perdido muito peso e seu desempenho normalmente excelente no trabalho parecia estar piorando. Karen chegou a mandá-la para casa um dia porque ela parecia com os olhos vidrados e alheia, o que Kelly disse ter acontecido porque ela tomou um remédio para alergia em jejum. Mas amigos e familiares disseram que isso não era suficiente para explicar por que ela simplesmente desapareceria,
e seus pais, amigos e colegas de trabalho estavam todos os dias distribuindo panfletos. Karen continuou conversando com Chris para descobrir o que estava acontecendo e disse que ele estava sendo prestativo, mas quando o encontrou pessoalmente alguns dias depois na loja, teve uma impressão muito diferente. Alguns colegas de trabalho de Kelly estavam lá para distribuir panfletos de pessoa desaparecida, e Karen disse que teve uma forte reação a Chris. Chris passou o braço em volta do ombro dela e disse: "Sinto muito pelo que você está passando." Foi uma gentileza da parte dele, mas essa era a pessoa com quem Kelly estava saindo há um ano e uma de suas amigas mais próximas, e ela esperava dizer isso para Chris. Mas Chris não parecia muito preocupado nem precisava da compaixão de ninguém. Tony Dwyer, pai de Kelly, disse que Kelly era louca por Chris, mas ele próprio nunca teve certeza sobre o relacionamento. Ele tinha ouvido dizer que eles estavam se vendo há cerca de um ano, mas era sempre difícil entrar em contato com ele. Parecia que ele escondia partes da sua vida. Descobriu-se que Chris estava se encontrando com uma mulher chamada Megan há 3 anos e meio e mantinha o relacionamento em segredo. Megan achava que eles tinham um namoro sério e planejavam se casar. Joyce, a mãe de Chris, confirmou que ele havia deixado algumas coisas na casa dela, mas ela nunca tinha ouvido falar de Kelly, e Chris nunca havia mencionado ela. Chris agora estava no radar deles porque era a última pessoa que se sabia ter visto ela. O prédio tinha 28 câmeras, então ela não poderia ter saído sem que pelo menos uma tivesse registrado. As câmeras mostraram os dois entrando pouco antes das 3 horas da manhã, e se ela tivesse saído às 9 horas, como Chris disse, ela teria sido vista em algum lugar, então era hora de pegar o vídeo e vasculhar tudo. Já fazia pouco mais de uma semana desde que Kelly fora vista pela última vez, e a polícia estava de volta ao apartamento de Chris em busca de pistas. Ele não parecia muito preocupado, dizendo que o relacionamento deles era bem menos sério do que Kelly dava a entender. Ele disse que eles saíam para festas algumas vezes por semana e eram mais como amigos com benefícios, enquanto Kelly o chamava de namorado. Ele também disse que Kelly estava saindo casualmente com outras pessoas e não havia desativado nenhum de seus perfis em sites de namoro. Ele deu a eles alguns nomes de pessoas que ele achava que poderiam ser responsáveis pelo desaparecimento dela. A amiga de Kelly disse que ela estava mais interessada em Chris do que ele nela. Ficou claro que ela queria mais, mas sabia que ele não estava buscando o mesmo que ela, então manteve suas opções em aberto e continuou usando aplicativos de namoro de vez em quando. Ele admitiu ter usado drogas com Kelly naquela madrugada, mas disse que nada de ilegal ou ilícito estava acontecendo porque Kelly já tinha ido embora. Enquanto os detetives conversavam com ele, um deles recebeu uma mensagem de um policial que estava checando as câmeras de segurança do prédio. A mensagem dizia simplesmente que ela não tinha saído. Kelly não foi flagrada por nenhuma câmera em nenhuma saída do prédio de apartamentos de Chris. Ela só tinha entrado naquela manhã. Foi tudo o que conseguiram encontrar. Obviamente, aquilo era suspeito. Então, ao verem drogas espalhadas pelo local, levarão-no à delegacia na esperança de obter mais informações. Mas o interrogatório terminou tão rápido quanto começou, com Chris deixando o local. Eles obtiveram um mandado de busca e apreensão e encontraram muito mais do que esperavam. Além de grandes quantidades de drogas e apetrechos para o consumo de drogas, encontraram vídeos de abuso infantil em diferentes discos rígidos e CDs, com crianças de apenas 2 anos de idade. A polícia disse que era repugnante e algumas das coisas mais perturbadoras que já tinham visto. Eles também encontraram um vídeo no celular de Chris, gravado 3 semanas antes, em que Kelly aparece com dificuldades para respirar e em sofrimento, amarrada e vendada durante um ato sexual. 11 de outubro. Os detetives nem sequer tinham certeza se ela estava plenamente consciente de que estava sendo gravada, mas encontraram mais fotos de Kelly que a mostravam claramente inconsciente. Em outro disco rígido, encontraram mais pornografia violenta e relacionada à asfixia. A cortina do chuveiro de Chris parecia ter sido arrancada dos ganchos e agora estava desaparecida, e o banheiro tinha um forte cheiro de água sanitária. Revistaram o carro dele e encontraram o DNA de Kelly em uma luva de couro preta que estava dentro. Eles sabiam que ele estava envolvido no desaparecimento dela, mas as provas que encontraram foram suficientes para prendê-lo, o que lhes deu mais tempo para investigar o caso de Kelly. Zaco foi preso e acusado de posse de drogas como cocaína, hidrocodona e oxicodona, além de material de abuso infantil. Ele também foi considerado suspeito no desaparecimento de Kelly. Ele se declarou inocente após ser indiciado.
Já fazia um mês desde que Kelly fora vista pela última vez, e seus pais pediam ajuda à mídia, oferecendo uma recompensa por qualquer informação que levasse ao seu retorno em segurança. Megan, namorada de Chris há muitos anos, soube que ele havia sido preso e estava sendo investigado pela polícia. Ela sabia que precisava falar. Chris não estava agindo como de costume quando viu nos dias seguintes ao desaparecimento de Kelly, disse ela. Hoje, 11 de outubro, Chris e Kelly voltaram para o apartamento dele. Megan disse a ele que jantaria com ele às 19h30, mas ele já estava lá com mais de 1 hora de atraso. Ele não deu outra explicação além de estar com problemas no celular e não conseguir atender as ligações dela. Ele ficava mexendo no celular e não falava muito, o que me fez pensar que ele estava chateado, nervoso e inquieto. A polícia analisou o que ele fez no celular nesse período e constatou que ele havia retirado o chip por um total de 17 horas, um tempo muito longo para ficar offline. Megan disse que ele passou a noite lá e mexeu nos lençóis depois do jantar estranho. Ela precisou trocá-los e se perguntou se ele estava doente, pois estava com febre, mas ficou claro que não, já que Chris partiu para uma viagem de 257 quilômetros às 7 horas da manhã do dia seguinte. No mesmo dia em que Kelly foi oficialmente dada como desaparecida, ele disse a Megan que ia comprar queijo para a família dela como presente. Ela não fazia ideia. Quando ele voltou para casa naquela noite, estava agindo de forma estranha novamente e mexendo nos lençóis. No dia seguinte, Chris e Megan foram almoçar. Ela disse que estavam passando por um momento difícil e que não tinha certeza se o relacionamento iria continuar. Chris estava com problemas de impotência, então eles haviam parado de ter relações íntimas com frequência. Megan queria se mudar para Denver há algum tempo porque tinha família lá, mas Chris sempre dizia não. No fim, ela aceitou um novo emprego para ficar mais perto dele. Mas, naquele café da manhã, parecia que ele tinha mudado de ideia. Ele disse que estava pronto para uma mudança porque iria se mudar em breve. Mais uma vez, Megan achou tudo muito difícil de entender. A polícia mostrou a ela fotos do quarto de Chris por dentro. Ela devia conhecer bem o lugar, pois já tinha estado lá muitas vezes. Tinha certeza de que faltavam a cortina do chuveiro, as toalhas e o tapete no banheiro. Disse também que parecia que uma grande bolsa de golfe de viagem tinha sido roubada. Ela se lembrava de que estava sempre no mesmo lugar e que era muito irritante ter que passar por cima toda vez que ia ao banheiro. Mas ela não conseguia encontrar a sacola. Quando trouxeram um cão farejador de cadáveres, tudo mudou novamente para a sonda. Ela estava realmente perturbada com o apartamento. Prestou atenção especial à cama de Chris, ao banheiro ao lado da lixeira, ao corredor perto da vaga de estacionamento dele e à traseira do carro. Tudo o que todos mais temiam parecia ter se tornado realidade. Kelly já estava morta. Provavelmente foi espremida dentro da bolsa de golfe e levada para fora do prédio em seu carro. Eles não sabiam onde ela estava. Devido à reação das pessoas ao depósito de lixo, suspeitaram que ela ou seus pertences pudessem ter estado lá em algum momento daquela noite. Por isso, vasculharam o lixão durante dias. A polícia do lado leste aumentou a fiança de Chris porque achavam que ele poderia tentar fugir. Mesmo assim, ele publicou a mensagem. E enquanto aguardava o julgamento, foi libertado. Durante esse curto período na prisão, ele teria dito a outro detento que havia matado Kelly durante o que descreveu como um encontro sexual violento. O detento Dontrell disse que Chris tentou obter sua ajuda para planejar um possível assassinato de uma ex-namorada. Foi nesse momento que Chris confessou ter matado Kelly. Essa confissão não pôde ser usada no tribunal, o que frustrou a promotoria. Ele finalmente admitiu as acusações de tráfico de drogas, mas ainda lutava contra as acusações de posse de materiais que poderiam ser usados para ferir crianças. O caso de Kelly foi arquivado em abril de 2014, pois ela ainda não havia sido encontrada. Isso devastou a família e os amigos dela. Já é difícil o suficiente encontrar uma pessoa desaparecida, mas ouvir as palavras caso arquivado torna a situação ainda pior. Será que algum dia houve uma solução para isso? Será que algum dia encontrarão Kelly? Alguns meses depois, Chris foi considerado culpado em 16 das 17 acusações de posse de material de abuso infantil, mas o julgamento não pôde abordar o desaparecimento de Kelly. Após a condenação, a promotora Sarah Hill afirmou que Chris teve alguma participação no desaparecimento dela antes de ser sentenciado. Isso teve alguma influência na sentença. Teve algo a ver com o caráter dele, disse ela. Ele foi condenado a 19 anos de prisão.
Joyce, sua mãe, fez tudo o que pôde para provar sua inocência, afirmando que os discos rígidos encontrados não eram nem um pouco estranhos. Ela disse que ele havia roubado tudo de um emprego antigo e que não saberia o que havia neles. A polícia não estava mais trabalhando no caso porque ele havia sido arquivado. A família de Kelly contratou um investigador particular para procurar em 3 grandes áreas de Milwaukee. Pessoas que já se relacionaram com Chris tinham histórias muito assustadoras para contar sobre seus relacionamentos e vidas sexuais com ele. Elas falaram sobre relacionamentos que começaram bem, mas rapidamente azedaram. Chris estrangulava suas parceiras repetidamente, e uma mulher disse que quase morreu. A última vez que ele a viu foi há apenas alguns meses. Uma de suas ex-namoradas disse que frequentemente tinha dificuldade para se livrar dele e que ele apertava seu nariz para dificultar ainda mais sua respiração. Ela disse que manteve o relacionamento porque, quando recuperava o fôlego, ele a elogiava e a valorizava muito, dizendo que ela tinha feito um bom trabalho e que ele realmente a queria, que era o que ela precisava. Ele fazia coisas sem a permissão dela, e houve uma vez em que ela ficou tão assustada que pensou que poderia morrer se reagisse. Ela falou sobre um ataque sexual terrível que a traumatizou tanto que ela nem queria que seu nome fosse dito. Descobriram que Kelly frequentemente falava sobre ter uma vida sexual mais excitante com suas amigas e colegas de trabalho, mas o que viram no vídeo do celular de Chris e nas fotos ainda era assustador e parecia ir longe demais. A senhorita C, que também era ex-esposa de Chris, disse à polícia que o conheceu no Craigslist. Ela queria um relacionamento casual onde pudesse desempenhar os papéis de dominante e submissa, mas Chris quebrou as regras que haviam combinado muito rapidamente, colocando-a em perigo. Os sinais e palavras de segurança para parar foram ignorados. Parecia que ele queria me ver quase morrer, afirmou ela. Chris a imobilizou e a estuprou certa noite enquanto seus filhos dormiam no quarto ao lado. Ela nunca mais o viu depois disso. Agora, tanto a polícia quanto a promotoria acreditavam que essa era a única explicação possível para o que aconteceu com Kelly e como ela morreu. Se ele tivesse se desfeito do corpo dela em 12 de outubro, enquanto supostamente ia a Madison comprar queijo, eles tinham 257 quilômetros, 160 milhas, para investigar. A cobrança em seu cartão de crédito mostrou que ele comprou sapatos no caminho de volta de Madison. Antes mesmo do início das buscas, um morador ligou dizendo ter visto o que parecia ser um crânio humano emaranhado em uma área de vegetação densa à beira de uma estrada rural sem saída. Logo encontraram os restos mortais de um esqueleto humano com apenas alguns ossos dos dedos quebrados. Uma das pernas estava virada para dentro, em direção ao corpo, e a outra estava dobrada atrás das costelas e da coluna vertebral. Como não havia roupas ou outros pertences por perto, levou alguns dias para descobrir a quem pertenciam. Em 1º de maio de 2015, registros dentários foram usados para confirmar que os restos mortais pertenciam a Kelly. Embora não tenham sido eles que a encontraram, a polícia tinha uma boa ideia de onde ela estava, a pouco mais de 16 quilômetros de onde Chris havia comprado os sapatos. A essa altura, já haviam se passado 19 meses desde seu desaparecimento, tornando impossível descobrir como ela havia morrido. Amostras do solo mostraram que seu corpo estivera ali o tempo todo. A investigação poderia agora ser transformada em um caso de homicídio em aberto. Nos 2 anos seguintes, eles continuaram a obter mais provas, como registros telefônicos, depoimentos de ex-namoradas e assim por diante. Eles acreditavam que a seguinte ordem dos acontecimentos havia ocorrido. No dia 11 de outubro, em algum momento entre as 3 horas e as 7 horas da manhã, após matar Kelly, ele colocou o corpo dela em sua bolsa de golfe de viagem e a envolveu na cortina do banheiro. Em seguida, empurrou a bolsa até sua vaga de estacionamento subterrânea e a colocou nos fundos. Naquele exato momento, um grande ventilador estava obstruindo a visão da câmera de segurança que apontava para sua vaga. Chris Occo saiu do prédio de carro às 10h06. 2 minutos depois, o celular de Kelly, que nunca foi encontrado, perdeu a conexão com uma torre de celular na área do apartamento de Chris. O celular dela não teria emitido sinal daquela torre se ela tivesse saído 1 hora antes, às 9 horas. Chris voltou para casa de carro às 10h22. Parecia que ele havia jogado o celular dela fora durante esses 10 minutos, mais ou menos. Algumas horas depois, às 18h15, Chris saiu do prédio novamente de carro com os equipamentos esportivos que queria levar para a casa da mãe. Entre as 16 horas e as 19 horas, ele retirou o cartão SIM do celular.
O cartão ficaria fora do aparelho pelas próximas 17 horas. Depois de mais de uma hora, às 20h45, Chris foi para a casa de Megan passar a noite e jantou com ela e alguns amigos. O carro dele permaneceu estacionado do outro lado da rua, com o corpo de Kelly ainda dentro. Às 7 da manhã, Chris jurou que iria a Madison, a 257 quilômetros de distância, para comprar queijo para os pais de Megan no dia 12 de outubro. Ele se desfez do corpo dela no caminho de volta, empurrando-o para dentro da mata com uma luva preta. As roupas de Kelly, a bolsa de golfe, a cortina do chuveiro, o tapete do banheiro e as toalhas nunca foram encontrados. Ao meio-dia, Kelly já não estava mais em seu carro. Ele colocou o chip de volta no celular e dirigiu mais 21 quilômetros até uma loja para comprar sapatos. Então, pessoas como a chefe de Kelly, Karen Orton, começaram a mandar mensagens e ligar para ele. Ele chegou a mandar algumas mensagens para o celular de Kelly para saber se ela estava bem. Depois disso, ele voltou dirigindo para a casa de Megan e passou a noite lá. Na manhã seguinte, durante o brunch, ele perguntou se ela queria morar com ele. Em 8 de maio de 2017, quase 2 anos depois de ela ter sido encontrada, Chris Zocco foi acusado de homicídio culposo em primeiro grau, estrangulamento e ocultação de cadáver. Ele alegou inocência em relação a todas as acusações e a data de sua audiência foi marcada. Um detetive concordou que seria difícil apresentar o caso, mas que ele era sólido. É um caso muito incomum. Tudo está interligado. É preciso ler nas entrelinhas neste caso. Seu pai e sua mãe, Joyce, ainda o apoiariam. Os investigadores da polícia acreditavam que ele teria se livrado rapidamente de quaisquer itens ou materiais ilegais que pudessem ser usados contra ele antes do início do julgamento. Eles o complicaram ainda mais quando encontraram pornografia violenta e explícita em sua cela e a confiscaram. Chris não foi a julgamento, mas sua equipe de defesa sabia como responder a todas as perguntas. Eles estavam tão confiantes quanto os promotores. O celular de Chris teve o chip removido e ficou desligado por 17 horas, mas a equipe de defesa alegou que isso foi apenas uma coincidência. Chris usou seu cartão de crédito para comprar um par de sapatos durante essas 17 horas. Os advogados de Chris argumentaram que, se ele era tão habilidoso tecnicamente a ponto de não conseguirem rastreá-lo pelo celular, por que deixaria um rastro de cartão de crédito? Eles sabiam que Kelly nunca havia sido visto saindo do prédio. Havia uma câmera em cada saída, e a única outra saída era por um estacionamento que também tinha uma câmera. Não havia nenhuma gravação de vídeo dela saindo. A bolsa de golfe, agora desaparecida, deve ter sido usada para retirar o corpo dela. Os advogados de Chris disseram que ele nunca foi visto saindo com a bolsa de golfe. Eles só o viram entrando e saindo do prédio de carro. Quando ele teria colocado a bolsa no carro, a caminhonete estava bloqueando sua vaga de estacionamento e não havia câmeras perto do caminho que ele usaria para chegar ao térreo. Mas as câmeras mostraram que ele saiu às 10h06, provavelmente para se livrar do celular de Kelly. Ele voltou em menos de 15 minutos e abriu rapidamente o porta-malas. Lá dentro, viu algo branco ou acinzentado. Os advogados da acusação disseram que isso coincidia com a mala de viagem. O cão farejador de cadáveres também havia indicado a presença de cadáveres naquele mesmo local no estacionamento e dentro do carro dele, o que não podia ser ignorado. Ele colocou a mala de viagem no carro, mas eles não tinham um vídeo do momento exato. No entanto, eles disseram que havia provas suficientes para demonstrar que Megan tinha visto a sacola. Kelly foi empurrada para dentro dela e estava no banco de trás do carro dele. Megan, a polícia e outras pessoas que estavam com Kelly prestaram depoimento. Após 9 dias, ambas as partes fizeram uma pausa em seus processos. Chegaram a uma decisão depois de apenas 2 horas de discussão. Já se passaram quase 5 anos desde que Kelly foi vista pela última vez. Chris Zocco foi considerado culpado de todos os crimes. A defesa alegou que tudo o que fizeram juntos foi voluntário e que Kelly voltou para o quarto por vontade própria naquela manhã. Eles achavam que ele deveria pegar 22 anos de prisão, mas o juiz discordou. Ele disse que o comportamento de Chris durante toda a situação lhe disse tudo o que precisava saber sobre seu caráter, além das acusações pelas quais ele já estava cumprindo pena. Para ele, 22 anos de prisão seriam muito perigosos para a comunidade. Na verdade, ele queria que Chris recebesse uma pena ainda maior do que a solicitada pelo promotor. Ele também disse que 2 coisas podiam ser verdadeiras ao mesmo tempo,
mesmo que inicialmente houvesse um acordo. Coisas que antes eram consensuais se transformavam em completo desrespeito pela vida humana. Você acabou matando seu alvo por estrangulamento, apenas por prazer. Ele disse que a forma como Kelly foi tratada não era aceitável, mesmo que suas outros ex-namorados gostassem das mesmas coisas. Segurança e bom relacionamento com os outros deveriam ser sempre as coisas mais importantes. Suas ex-namoradas e ex-namorados poderiam afirmar que Chris não se importava com nada disso. Eles também tiveram que pensar em quanto tempo Kelly teria levado para morrer. Se ela se sentisse em perigo em algum momento, poderia ter parado ou pelo menos pedido ajuda. Mas esse não era o seu perfil. Ele continuou fazendo isso até que ela morreu, depois mentiu sobre o ocorrido e seguiu com a vida como se nada tivesse acontecido. A promotoria afirmou que isso, juntamente com os depoimentos da ex-namorada e materiais de abuso infantil encontrados por todo o apartamento dele, provavam que ele era uma pessoa muito perigosa que só se importava consigo mesmo sexualmente. Chris Occo, de 43 anos, foi condenado a 31 anos de prisão, seguidos de 19 anos de liberdade condicional supervisionada, em 2018. Isso além dos 19 anos que ele já passou na prisão por posse de drogas e material de abuso infantil, então provavelmente ele morrerá lá. Ele tentou anular sua condenação por posse de drogas e material relacionado a abuso infantil, mas em 2019 o pedido foi negado e a sentença foi mantida. Ele também tentou anular todas as sentenças de Kelly, alegando que o processo judicial havia sido falho e que Kelly merecia um novo julgamento. No entanto, esse pedido também foi negado em 2023. Para a família e os amigos de Kelly, foi um processo longo e difícil. Eles temiam há anos que a situação jamais fosse resolvida. Mesmo com a condenação de Chris, isso não trouxe nenhum alívio para ninguém, mas pelo menos puderam enterrar Kelly dignamente e se despedir. Maureen, mãe de Kelly, disse que ela tem se isolado cada vez mais, adoecido e impossibilitada de trabalhar por não querer estar perto de outras pessoas. Ela também se afastou dos amigos, que, segundo ela, não sabem como ajudá-la a superar essa situação terrível. Quando ela disse isso, não havia como se sentir melhor, não havia como seguir em frente, apenas uma nova normalidade. Dói demais. Obrigada por assistirem e me acompanharem enquanto explorávamos esse caso do começo ao fim. Histórias como essas mostram o quão imprevisível a vida pode ser e como é crucial estar atento e informado. Se este vídeo chamou sua atenção, te fez refletir ou questionar o que você sabe, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma investigação. Seu apoio mantém este canal ativo e nos permite continuar revelando histórias que muitas vezes não são contadas. Quero saber a sua opinião, então comente abaixo e compartilhe seus pensamentos, opiniões. Mantenha-se sempre vigilante, confie em seus instintos e cuide de si mesmo e daqueles ao seu redor. A vida pode mudar em um instante, e o conhecimento é uma de nossas maiores defesas. Obrigado novamente por assistir, apoiar o canal e fazer parte desta comunidade.